Alô você, meu irmão, minha irmã, meu amigo de fé. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa De Frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Meu amigo, minha amiga, o sagrado, ele tem ao seu redor o propósito de trazer para você a tranquilidade, o caminho, o equilíbrio e a direção. Quando você dobra o seu joelho, buscando na nossa divindade a solução para a tua dificuldade, não importa qual seja o problema, porque maior é a nossa divindade. Agora, nunca esqueça, para receber alguma coisa, tem que existir um merecimento. Saúde, prosperidade, família, trabalho, são coisas que ao longo da vida o orixá pode te conceder. Mas você só vai receber se tiver merecimento. Portanto, quando você entender que a religião, que o orixá não está à sua disposição, como numa prateleira de mercado, onde você vai, compra e paga, meu amigo, com certeza muita coisa pode mudar. O que eu quero dizer é que possa, de Bará a Oxalá, Bará é o caminho, Bará é o movimento, Bará, Ara, peito, certo? O teu centro é o teu movimento. Oxalá, o equilíbrio, a calma. Então, neste momento, eu peço que receba as bênçãos do nosso sagrado, para dar a você a tranquilidade, o equilíbrio e a direção. E, mais uma vez, lembre-se, o orixá não está à sua disposição para fazer o que você quer. O orixá é uma divindade constituída para nos dar, sim, o que queremos, mas por merecimento e por justiça. Não faça do orixá a contenda, a guerra na vida dos outros. Sabe por quê? Porque o orixá não vai fazer isso ao teu bel prazer. Porque o orixá não faz maldade. Desejo a todos uma boa semana. Hoje vamos falar sobre duas coisas fundamentais. Fundamento, perfeito, e tradição. Todos sabem que se fala muito em fundamento, mas afinal de contas, fundamento veio antes ou tradição veio depois? Portanto, eu ouço e eu vejo muito falar na internet e redes sociais. E agora, principalmente, estão desconstituindo os velhos, os antigos, dizendo que não sabia o que falava, não sabia o que cultuavam, perfeito? E aí vai entrar tradição e fundamento. Só digo uma coisa para vocês. Tem muita gente falando muita coisa, mas sabe por que eles estão falando? Porque estão na internet. Hoje é fácil. Tu pesquisa, tu analisa, tu fala. Você tem a teoria. Cuidado, pessoal. Ter teoria não significa ter a prática. E mais, teoria não é axé. Teoria é conhecimento. Cuidado você quando vai procurar numa casa de religião o axé. Talvez lá tu só tenha teoria, mas vai faltar o mais importante, que é o axé, que é a força. Dito isto, estamos aqui agora com ela, Oxum a bebê, Orei eu, cabeça de Oxum, Eric Rolf, o nosso consultor dentro da cultura afro. Hoje nós temos então que falarmos sobre coisas polêmicas, coisas que terão repercussão com certeza, Eric Rolf. Bom, eu na verdade, né, pessoal, vou ficar aqui só de João 11h30, com essa mesa maravilhosa que eu tenho hoje. Eu vou sentar aqui e vou questionar vocês. É evidente que o Eric
perfeito, ele traz o conhecimento dos seus estudos dentro da nossa cultura. Não adianta você se intitular pai, mãe, santo, somente indo para a internet, somente lendo pesquisas dos outros. Sabe por quê? Tem muitos pais de santos, eu poderia dar nome se eu quisesse. Tem livros editados maravilhosos. Eu tenho um que eu vi agora, que eu até comprei. Eu até comprei o livro dele. Paguei R$100. Fundamentos do Batuque Gaúcho. Eu fui analisar o tal de livro do professor, tá? Ele pegou um pouco do Norton, um pouco de cada um e fez o livro dele. Eric Rolfe, ele estuda a cultura dentro da própria cultura, sabendo o porquê. Enquanto que a Ronquer traz para nós, da Nigéria, o seu conhecimento dentro da nossa diáspora. Só que aí, vocês vão dizer assim, mas como o Aldo é repetitivo, né? Sim, eu sou repetitivo e vou bater tantas quantas vezes for necessária. Quando você vem dizer para mim que a nossa cultura, que o batuque tem que ser esquecido da Nigéria, porque a nossa cultura não tem nada a ver com a Nigéria, perfeito? Com a África. Parem de querer trazer para nós do Sul a África. Eu te faço uma pergunta, meu querido, minha querida mãe ou pai de santo. Tá, mas o teu batuque veio do Japão? O teu batuque veio da Itália? Veio da onde? Desculpe. Então vocês parem de querer desconstituir a nossa matriz. É evidente que a nossa cultura aqui no Sul não tem muito a ver com a Nigéria. Por quê? Enquanto na Nigéria existe uma tradição própria do orixá, perfeito? Aqui mudou muita coisa. Mas muita coisa que mudou porque o pai de santo, do pai de santo, do avô de santo, fazia de acordo com a oralidade. Porque a nossa ciência, ela é formada na oralidade. Ou seja, no herô, segredo de pai para filho. E quando você junta 7 pessoas, conta para o primeiro uma verdade, lá no 7º, essa verdade vai ser totalmente distorcida. O batuque é isso. O batuque tem isso. Muita coisa que foi constituída lá atrás mudou ao longo do tempo. E hoje, muito que se fala, muito que se vê aqui dentro, tá? É exatamente isso. É você debatendo, é você falando de uma pé de informações que você pega nas redes sociais e vem debater, tentando argumentar com fatos que muitas vezes não há resistência. Aliás, há resistência sim, tá? Bom, Eric Rolfe, bom dia. Bom dia. Ronquer, bom dia. Bom dia. Com as bênçãos de Oxum. É Caró, Bubuileu, é Caró, Cabeci, Xangô, Olucoso, Cabeci no Balafim, Cabeci, Oreyeye, Oxumô, Akika, Axegue, Assaorixá, Tiboboani. É Caró, Bubuileu. É Caró. Bom dia a todos. Bom dia. Jade, eu gosto de falar de Jade, Ronquer, tá? Sempre na abertura, nós fizemos uma reverência ao nosso Papa, ao nosso Alafim, perfeito? Ao nosso rei de Oió, porque nós devemos respeito à nossa tradição. Ou seja, eu não vou abrir o nosso programa louvando o Papa, né? O Papa não é a nossa matriz. Nossa matriz é o Alafim, e a saudação sempre é feita nessa abertura. O Eric, eu vou ler um pequeno textinho aqui, tá? E por favor, tu conteste o que tu gosta de contestar. O Eric gosta de contestar, mas ele contesta com fundamento. A diferença. Bom, o batuque do Rio Grande do Sul, Antropologia de uma religião afro-rio-grandense, escrito pelo Norton Correia, tá? A obra é resultado da sua dissertação de mestrado, apresentado na Universidade Federal de Porto Alegre, lá em 89,
ele fez uma dissertação de mestrado. Orientado pelo pesquisador Pedro Ari Orô, que contribuiu dentro da academia para as seguintes pesquisas. Da matriz africana no Rio Grande do Sul. Norton, na sua pesquisa de campo, aprende os conhecimentos religiosos, dos rituais e das festas nas casas de Mãe Esther de Iemanjá, da nação Jeje e Jexá, Mãe Moça de Oxum, nação Oió, ambas casas em Porto Alegre. Norton afirma que os primeiros terreiros do Batuque tenham surgido, provavelmente, em 1730 a 1750, culminando nas datas de fundação da cidade de Rio Grande e o Porto Maríttimo de Pelotas. Região conhecida pelas charqueadas, fazendas que abatiam gado, salgavam sua carne, que ficavam expostas ao sol para produzir o charque exportado. O mais correto é afirmar que, assim como o candomblé, o batuque nasce nas senzalas através da interação das diversas etnias africanas aglutinando alguns orixás, como é o caso de Nanã, cultuada como Iemanjá. Das nações, iniciaremos pelo Jeje, atualmente com poucos adeptos, que se difere de outras nações. Pela presença dos Agdavis, o tambor no Ilu é tocado com as varetas, perfeito? Bom, o que acontece, tá? Antigamente, sabia-se que o terreiro seguia a nação Jeje pela rapidez dos toques. Contudo, atualmente, a velocidade alta tem sido uma constante. Isso é verdade. Antigamente nós sabíamos, passava vendo uma casa de religião, sabia qual é o lado pelo toque que ela estava fazendo, tá? Bom, aí o seguinte, meus amigos, tá? Que é muito importante. A nação Jeje ainda inicia pelo xirês, tá? Pela dança impar. Eric, ouve bem que eu estou lendo aqui, depois eu quero que tu dê o teu parecer, tá? Então a nação Jeje ainda inicia o xirês pela dança impar, feita apenas por homens ou sacerdotes que têm orixás masculinos assentados, em louvor ao Lodê. O baluarte dessa nação é a figura mítica do príncipe Custódio, Joaquim Custódio de Almeida. A nação Ijexá segue os mesmos rituais da nação Jeje e da nação Oió, da nação Nagô, inclusive a entrada dos orixás mesclado em masculino e feminino, Bará, Ogum, Oiá e Xangô. Odé, Otim, Ossanha, Obá, Chapanã, Oxum, Iemanjá e Oxalá. E tem como grande rainha da nação a orixá Oxum, a Ronquer. A nação Nagô, que é a nação do Eric, segue também uma estrutura prefixada e encontra-se mesclada com outras nações. Já o Oió segue outra ordem de entrada dos orixás, assemelhando-se à ordem do candomblé de Queto, com os orixás masculinos primeiro e depois os femininos com alguma variação. Bará, Ogum, Chapanã, Odé, Ossanha, Oxalá, Orumilaia, Oxalá Bocum, Xangô Agodô, Xangô de Beijo, Xangô Aganju, Iemanjá Nanamburucu, Otim e demais qualidades de Iemanjá. Oxum, Oiá e demais qualidades de Oxalá. Assim, diferente das demais nações, os okutás, pedras em formato de específicos, carregam o axé do orixá, a que faz de correspondência. Por fim, a não menos importante, temos a nação Cabinda, em que constam as maiores rupturas, como, por exemplo, o culto a Leba, que é um vodum, Zina e, sobretudo, Xangô Camucá. Todos os rituais da Cabinda iniciam pelo balé, espaço onde são cultuados os ancestrais históricos do Egum. A entrada dos orixás, no xirê, segue a estrutura da Jeje Nagô, acerca dos orixás cultuados. E a ordem das rezas, cânticos no batuque, tem uma variação dentro da nação. Contudo, podemos identificar dois grupos a trimé, orixás do Dendém, orixás do mel e de praia. Bom, o que acontece, tá, pessoal? O texto é muito longo, eu só introduzi para poder
iniciar essa conversa através do conhecimento, tá? Aqui agora é conhecimento. Bom, eu posso conhecer, eu posso ler um livro e dizer que eu tenho conhecimento. Eu acho que dentro da cultura, da nossa cultura, Eric, não é só ler um livro, certo? Dentro da nossa cultura, a questão é o estudo, é a análise profunda, tá? Então, vamos lá. Na Nigéria, através da Ronquer, certo? Eu acredito, Eric, tá? Que essa estrutura entre tradição e fundamento esteja mais enraizada, esteja mais estruturada, tá? Do que para nós, tá? Porque o que acontece? O nosso fundamento, a nossa tradição, ela vai se arrastando ao longo dos anos, buscando essa identidade. Eu entendo que, para mim, tradição e fundamento tem que ser da minha matriz, tá? Mas e aí, o que vem primeiro? Tradição ou fundamento, Eric? Bom, sejam bem-vindos, né? É um prazer estar com todos aqui Prazer é nosso, novamente. sempre. E é maravilhoso esse programa e todo o projeto. Nós temos primeiro conceituar algumas coisas. Tradição, né? Religiosa refere-se a costumes e práticas e crenças que vão passando de geração em geração e se formam uma tradição. A partir daí, começam a conceituar também o que seria fundamento e etc. Mas antes, é importante dizermos que a diáspora é aquele povo que preserva, que mantém a cultura, que mantém os segmentos dentro daquela sociedade, né? E, muitas vezes, o indivíduo se inicia, que não ocorreu com o Shun Ronquer, na matriz e vem para a diáspora. Perdão, vem para a diáspora para praticar a religião. Essa forma de preservar a cultura, de trazer toda aquela tradição para aqui, a diáspora, mantendo a cultura viva, os elementos, toda aquela essência, né, faz com que preserve e mantenha, muitas vezes na diáspora, aquilo que as pessoas na matriz acabam perdendo e se distanciando, e mais tarde acabam até encontrando dentro da própria diáspora elementos da matriz. Muitas vezes a matriz, para conseguir preservar, para conseguir manter fielmente aquilo que aprendeu, ela serve como uma cápsula do tempo, que é o que ocorre com o Baba Aldo, né? Sim. Que é uma cápsula do tempo Sim. ali, que ele preserva também toda aquela cultura, tudo aquilo que foi passado na época dele. Ultrapassada hoje por todos os doutorados, os mestrados, né, dentro da cultura. Hoje, por exemplo, se eu... Desculpa, o Eric tem comigo uma relação muito forte nesse sentido, tá? O Eric disse para mim uma vez, Aldo, tu tá errado. Porque tu tem uma cultura que tu preserva da forma de 60 anos. E realmente, hoje, se eu vou trazer para vocês a forma que eu faço o batuque, tá? Se vocês aí, os entendidos aí, que na minha casa não vão, porque eu não deixo, certo? Vão lá para me criticar. Se você for na minha casa, vocês vão dizer assim, ó, esse cara, eu não sei o que esse cara era, afinal de contas. Sabe por quê? 1962, tá? Nós estamos em 2026, 25, tá? Eu estou falando de 1963, 64, tá? O batuque era outra coisa. É diferente. Não é nada que do que se toca hoje, tá? Eu herdei aquilo lá. Então, eu herdei, aí é que está, Eric, eu herdei a tradição. Tradição do que a minha mãe fazia, enquanto que eles hoje dizem que eu não tenho fundamento.
Tu viu como é que é a questão? Então, a tradição que eu tenho é do que a minha mãe fazia, tá? Da forma que ela fazia, que era errada. Hoje é errada. É errado que a mãe fazia. E eu herdei a tradição, só que eu não tenho fundamento. Perfeito? Então, para eles, é essa a questão. Eu vou colocar aqui, Eric, depois tu contesta essa relação do fundamento e tradição, e aí tu pode colocar isso aí, tá? No Batuque do Sul, tá? Tradição refere-se à preservação histórica das práticas religiosas trazidas pelos africanos escravizados, mantida através de gerações e que moldou a identidade cultural do Estado. Já fundamento diz respeito ao conjunto de ritos, crenças e conhecimentos que regem essas práticas, como jogo de búzios, a cozinha ritualística, organização do orixá dentro do terreiro. A palavra tradição, tá, ela tem uma origem histórica. Ela é trazida por populações africanas do século XIX, que a mantiveram por meio da resistência cultural religiosa. Por exemplo, vem do latim, né, que é traditio, entrega, transmissão, passar adiante. Então, tradição é passar adiante a informação. Já identidade cultural moldou a identidade gaúcha, influenciando palavras, dança, música e espiritualidade. O batuque é uma das práticas religiosas afro-brasileiras mais antigas do Estado, mantendo seus princípios originais. Já o fundamento, ritos e práticas que incluem rituais de iniciação, desligamento, alguma paramentação, uso de ferramentas para cada divindade. Ou seja, no fundamento é que eu vou usar aquilo que diz a tradição. Eric, por favor, com a palavra. E para darmos continuidade, é importante conceituarmos que o batuque e o candomblé se formaram praticamente na mesma época. Os registros que nós temos é por volta de 1800, que foram os primeiros registros de batuque, inclusive também de candomblé. No entanto, é preciso esclarecer que não existe batuque nem candomblé em nenhum lugar da África. A Oxurronqué esteve lá, ela não viu batuque, ela não viu candomblé. E o que nós temos aqui, ele foi formado aqui, ele nasceu aqui, ele se organizou aqui na diáspora conforme a nossa necessidade. Então, mas ele existe aqui. Trazido por quem veio de lá. Em partes. Não a religião, mas sim o culto e as divindades. E quebrando um pouco de paradigma também, né? Quebrando mais um paradigma, nem o batuque nem o candomblé iniciou dentro da senzala, porque é humanamente impossível qualquer culto, qualquer recolhimento, qualquer oferenda dentro de uma senzala. O culto, ele começa a partir do momento que os escravos saem da senzala, aonde eles possuíam liberdade para fazer um recolhimento, para fazer oferendas, e aí saem ali da senzala. Muitos escravos alforriados tinham escravos e tinham ali que eles acabavam comprando e acabavam iniciando e ali colocando no culto. E isso aí, ele começa fora da senzala, porque não tinha como eles praticarem religião dentro da senzala. Ronqué, nas tuas experiências africanas, na tua passagem pelo Assá, como é que tu pode falar para nós, porque tu és uma herdeira da nossa cultura viva aqui no Brasil, tá? Herdeira no sentido de trazer, de manter a cultura nigeriana, né, de Oió, mas também tu és até batuqueira, tu é do Jexá, tá? Como é que tu viu lá na Nigéria, por exemplo, lá em Oió,
como é que tu vê essa questão? Porque eu não sei se eu estou errado, Eric. Na Nigéria, tá? Essa questão de tradição, tá? Ela nunca mudou. O fundamento nunca mudou, como aqui no Batuque foi se ajustando, como até hoje se ajusta. Ou seja, porque lá a tradição é uma desde que iniciou até agora. Tu entende que lá a tradição e o fundamento não se altera como se alterou aqui no nosso país? Bom dia a todos. A Carol, bom dia a amada. todos. Então, existe uma influência da colonização, existe uma influência do cristianismo, né? E assim como existe esse trabalho de preservação aqui no Brasil, tá? Diferente, mas assim como deve ter esse trabalho e tem esse trabalho de preservação nossa aqui no Brasil, na Nigéria também tem, né? O que acontece? A colonização, a Igreja Católica, o cristianismo e o islamismo, né, tomaram muito conta da África, da Nigéria, né? E hoje em dia o percentual é entre 45% são cristãos, 50% são católicos e os 5% ainda é religião tradicional. Não. É horrível os dados. Não, só um pouquinho. É horrível. Tu quer me dizer... Só um pouquinho, gente. Tu quer me dizer que o Brasil tem mais adeptos do que na África, isso é verdade, né? Isso é uma grande verdade. Tá? Ou seja, então lá houve a conversão numérica, perfeito, se dividindo entre islamismo, catolicismo e outras mais religiões. Exatamente, né? Bom, eles nascem sendo do orixá. Eles são do orixá desde o momento do nascimento. Tanto que até já comentei, né, que você conversa com as pessoas no hotel, nos lugares, né? Eu acabei tendo contato com eles ali. São muçulmanos, mas sabe que ele pertence ao Oxalá, ao Batalá. Sabe que a família cultua Ebé, conhece as cantigas, mas ele são muçulmanos ou cristão. E existe um preconceito. Então, assim, para resumir, existe um trabalho de preservação da identidade iorubá na Nigéria, um trabalho enorme em Ọ̀yọ́, e tudo isso que é feito aqui, inclusive esse programa, é um trabalho de preservação para a identidade do orixá e a identidade do batuque, tá? Resgatando o batuque, resgatando a identidade do orixá sem influência cristã, a diferença, como o tema desse programa hoje, a diferença entre o fundamento e a tradição. Então, isso existe uma grande importância, mas esse trabalho de preservação também existe lá, e é para vocês entenderem, para todos aqui entenderem, o quanto a igreja e o islamismo tentaram tomar conta, influenciou a história. Perfeito. Então, enquanto que nós procuramos, nós entendemos que as nossas práticas aqui se alteraram, mudaram, lá na Nigéria, eu acho que, embora venha mudando o percentual de orixá, né? De culto tradicional, né? Culto tradicional, perfeito. Só que lá eu acho que Eric, vamos pegar Nigéria, tá? Fundamento e tradição. Vamos pegar o candomblé, vamos pegar o batuque. Não sei. Eu acho o candomblé estruturado, comparado com a nossa religião. Por exemplo, o candomblé, ele tem toda uma história de constituição da cultura, né? Através de Queto, ou de Angola, ou de Bate-Folha, né? Só que é uma história através da própria história.
Quando eu pego o batuque, tá? Eu tenho os antigos, tá? Mas eu tenho a história e não tenho documentado essa história. Concorda comigo? Sim, isso é algo que ocorre. O batuque é mais organizado das religiões que nós temos afro-brasileira. A diferença é que ele não foi documentado, né? Eu Ele não noto foi isso. registrado adequadamente. E tudo que nós temos é muito superficial. Mas uma correção que eu preciso fazer é o seguinte: Nagô somos todos nós. O batuque era conhecido como o Nagô do Rio Grande do Sul. Com o tempo, ele foi se denominando em nações. E essas nações, elas não representam nenhum estado, nenhuma localidade, nenhuma etnia na África, mesmo porque não existe nenhum povo chamado Djed. Porque Djed são os estrangeiros. Então, Estrangeiros. assim, nenhuma nação representa. E uma outra, eu preciso fazer uma pequena correção, que não é Cabinda. O nome verdadeiro, fundado por Pai Valdemar, é Cambina ou Cambine. Cabinda foi criado pelo Paulo Tadeu nos anos 80, num devaneio que ele teve ali, sem pesquisa, sem nada, simplesmente achou que seria e denominou. Acabou, em 40 anos, acabaram ali modificando, mas o nome verdadeiro é Cambina, Mas e né? aí? Mas aí, por Que é favor. o segmento que eu sigo, a Cambina. Tá, pois é. Mas aí, querido, amado, que esteja nos braços, esteja no caminho do crescimento espiritual, tá? Meu amado Pai Cleon, querido Pai Cleon. Cleon postou vídeos, fez matérias. Estou na cidade do Camucá, na cidade do Valdemar, na cidade que nasceu, na cidade, a origem da minha nação. Estou na cidade de Cabinda, Cambinda, ou Cabinda. Cabinda. Me explica isso aí. Pessoal, estamos fazendo uma análise através do estudo histórico. Olha, com todo respeito à trajetória do Pai Cleon, mas ele era um sacerdote, não um cientista. Então, não podemos cobrar dele uma resposta científica. Porém, entretanto, ele saiu do Brasil, chegou lá e falou: o culto aqui está extinto, não existe. Quando, na verdade, nós sabemos que o culto ao orixá está preservado, mas na Nigéria, não na Cabinda. A Cabinda cultua outras divindades. Ele, sendo de Oxalá, ele precisaria procurar na Nigéria. Para procurar alguma coisa sobre Referência? Xangô, deveria procurar na Nigéria. Eu encontrei Tinia Camuca, em plena atividade no século XV, ali com registros com um censo de quantos indivíduos masculinos e femininos tinham dentro da etnia Camuca, em plena Nigéria. E é isso que eu apresento no meu livro, né? O Camuca, a Cambina Nagô e o Camuca na Nigéria. Esse livro já foi editado? Já? Já estamos na segunda edição, vai para a terceira edição agora em janeiro. O que tu fala nesse livro? Justamente isso. A gente mostra a realidade, a origem da Cambina e toda essa história, trajetória. Inclusive, eu cito o Pai Cleon, cito a viagem dele, mostro que ele realmente não encontrou, porque o culto ao orixá está vivo. Inclusive, dia 20 de agosto é dia do orixá na Nigéria. O antigo Alafim, inclusive, ele faz o Dia Nacional ao Orixá. O culto está muito vivo e sendo praticado, sendo resgatado, graças ao Assá Orixá, graças ao trabalho da doutora Paula Gomes. A doutora Paula Gomes e o Alafim, né, que proporcionou toda essa riqueza, que trouxe para o Brasil as informações. Por que nós lutamos muito para trazer informações da Nigéria, para o pessoal ver a nossa origem, onde estão os nossos ancestrais religiosos, aqueles que fundaram, né, os fundadores, os Olupilechai. Então é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para ti. Para ti, eu vou dizer para ti, né? Pode dizer para ti, né? Essa questão de nós querermos trazer
a referência da Nigéria para para a nossa cultura, se eu trouxer para cá, de lá para cá, perfeito, eu vou estar modificando a tradição e o fundamento? Não, pelo contrário, vai estudar. Porque o que ocorre? Por falta de conhecimento, por falta de ter acesso, os mais velhos passarem a informação, porque é uma tradição oral, né? Por falta dessa interação dos mais velhos, de passarem ali o que eles conheciam, as pessoas começaram a procurar em outras religiões como referência, quando na verdade a nossa referência está na nossa origem, está na Nigéria, que é onde está a origem do culto ao orixá. É ali que está a origem dos nossos ancestrais religiosos. E é ali que nós devemos procurar. E a cada momento a gente tem um depoimento vivo da Oxum Ronqué, o que ela viu, a comida, a forma de lidar. Os nossos orixás, Lugares. justamente, os nossos orixás vieram de lá. Ronqué, tu ficaste quantos dias na Nigéria? A primeira vez, 45 dias. Foi Para iniciação, né? para a iniciação, foi a primeira vez quando foi a iniciação, né? E aí foi 21 dias para Oxum, mais 17 para Ebé-Orum, né? Então, por isso que o meu Primeira tempo- vez. Exatamente. Tá. Então, hoje, imagine que você esquece lá o Jexá, imagine que você vem da Nigéria e eu digo o seguinte, vou te levar na minha casa, Ronqué, vai ter uma festa de batuque lá hoje, quero que tu assista. Qual seria a tua visão do que tu vai ver dentro da minha casa com batuque? O que tu me diria quando encerrou o batuque? Com certeza, eu iria parabenizar pela preservação do orixá aqui no Brasil, esse trabalho que está sendo feito através de tantos sacerdotes, né? Um trabalho impecável. E, com certeza, como foi falado aqui, a gente tem que buscar o fundamento na origem, né? Não é mudar é uma coisa, mas você pode entender quem é o orixá. E eu vou falar pela milésima vez, né? O padre conhece a Bíblia, né? Certo. Então, o batuqueiro tem que conhecer a história do orixá, o Itã, quem é aquele orixá, entendeu? Então, só para terminar, acho que é muito importante, sim, independente de como é feito aqui, se é batuque, como é feito, é preservação da identidade do orixá, e acho que o Oxum me deu esse caminho de, hoje em dia, ter ido para a Nigéria, ter me iniciado lá, ter viajado 4 vezes lá para estudo, para trabalho, para preservação do orixá, e hoje em dia está aqui trabalhando para a preservação do batuque, pela identidade do batuque, né? Esse programa aqui é um exemplo, por exemplo, e a identidade, a preservação do Isim, Orixá e Bilé, a religião tradicional do orixá. Mas ela não falou o que eu queria ouvir. Porque a Jade, Oxum, né? Ela é toda para falar as coisas. O que ela tinha que dizer e não falou, na minha visão, era o seguinte. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Estava maravilhosa a festa, muito bonito. Parabéns por preservar aqui no Sul o orixá. Mas, meus amigos, não tem nada a ver com o que eu faço na África. E não tem. Mas eu não posso dizer isso. Não, meu amor. Que os claro. anos, existe influência. Até mesmo na Nigéria, existe diferença. Quando eu estou no templo de Oxum, tem um sacerdote que abre o obi de um modo, ele reza de um modo. O outro sacerdote, ele muda um pouquinho. E existe aquele tempero da pessoa. Então, quem sou eu para dizer alguma coisa? Ao contrário, temos que parabenizar a preservação do orixá. Mas o que eu quero dizer para vocês, tá, para simplificar, para entender, é que se você for lá na África fazer o que tu faz aqui, vocês vão te dizer, não sei, essa religião eu não conheço. Eu não sei o que está fazendo, não conheço. Essa vai ser a palavra. Se você daí chegar daqui, olha, eu sou o Aldomeiro, eu tenho uma casa de batuque no Rio Grande do Sul, sou pai de santo lá,
o meu lado é Jexá, o meu lado é Oiós, vai dizer assim, mas não sei o que é isso. Mas por que será essa diferença? Eu não quero ser Ah. polêmica, mas Por- foi a influência das outras religiões que tivemos que adaptar com o tempo. Mas não é que está errado. Inclusive, a doutora Paula falou uma coisa com o antigo Alafim, quando foi mencionado sobre o batuque e os orixás do modo que é cultuado aqui no Brasil. Eu achei muito bonita, a doutora Paula sempre fala que o antigo Alafim disse: todos são filhos de Xangô. Pronto, todos são filhos de Xangô. Então eu admiro e parabenizo aquela pessoa que faz orixá com carinho, com amor, com dedicação, e somos prova viva que o nosso batuque, independente como ele cultua, tá? Se é no escuro, se é com gin, se é com obi, se não é com obi, se é com orobô, se não é com orobô, independente de como ele é cultuado, ele tem muito axé, ele deu muita saúde, deu muita estrutura, deu muitas respostas durante anos para as pessoas e continua vivo. É que existe, eu falei isso, eu tornei essa polêmica, tá? Porque existe aí, aliás, não, está se acentuando cada vez mais essa questão de tentar desconstituir a África dentro do Rio Grande do Sul, dentro do nosso estado, tá? Desconstituir. Esqueçam a África, não tem nada a ver com nós, a nossa cultura é outro, o nosso orixá é outro, a nossa raiz é, aliás, o nosso fundamento é outro. É por isso que eu falo que se dentro do batuque vem alguém da África, ele não vai conhecer, ele não vai conhecer o que está sendo feito, porque ele não conhece lá. Assim como se você vai daqui batuqueiro lá, você não vai ter semelhança, mas tem forte diferença, sim. Mas onde é que eles vão buscar a origem? É em Roma? É na Igreja Católica? É que eu falo. É em Jerusalém? Né? Ou e na Angola procurar orixá não é lugar de orixá na Angola. Eu gostaria de contar uma coisa para vocês, uma coisa que me marcou muito agora na última viagem à Nigéria, para a coroação do Alafim. Eu estava no voo, voltando já para o Brasil. Eu estava no voo, aí tinha um africano do meu lado, né? E ele perguntou, eu não falo fluente Yorubá, mas eu arranho um pouquinho, né? Em inglês eu não falo nada. E ele perguntou o que eu tinha ido fazer lá, né? E eu falei, eu estou indo para a coroação de Cabeci Obá Oió, né? E ele se surpreendeu, ele viu meus berry, viu minhas correntes, né? E se surpreendeu, o nigeriano. E, a um certo momento, ele abre o telefone e me mostra a Bíblia. A Bíblia. E aí, tu para e pensa, em nome de Obatalá, de Oxum e de Ebé, tem que ser nós, um brasileiro lá do exterior, vir aqui para a preservação do orixá. E o negro, ali, o nigeriano, tá? É crente absoluto na Bíblia, lendo a Bíblia e me provando e achando estranho que eu fosse lá cultuar o orixá. Vê que coisa diferente? Eric, prossegue, por favor. É importante esclarecer que hoje as religiões afro, né, há muito atrito, muita discussão entre os mais novos, os mais velhos, porque eles pegaram o batuque já modificado, né? Inclusive os novos segmentos que são o batublé, batufá, que são os segmentos ali que estão mesclando, que possuem elementos do candomblé ou que possuem elementos do ifá, misturados ao batuque tradicional. E quando eles se deparam com costumes antigos, como a questão de patos, marrecos, as galinhas de Angola, eles acham estranho, eles falam, não, isso não existe. Gente, a tradição antiga ainda está sendo preservada. A tradição antiga ainda tem casas que estão ou na diáspora, ou ali as casas menores, elas estão se movimentando de forma mais lenta. É porque o aprendizado é longo, entendeu? No arco de 3 anos, 5, 7 anos, é curto para você aprender tudo isso. Já querem abrir casa com 1 ano. Entendeu? É por isso. A religião, sacerdócio, é anos. Você conhecer o orixá, você conhecer os itãs, conhecer os orins, que são as cantigas, conhecer as qualidades de orixá, conhecer as comidas, conhecer a dinâmica ritualística.
Não é muita coisa. Então, por isso que não dá tempo, muitas vezes, eles conhecer a obrigação com angulista, com pato, com marreca e essas outras coisas. Mas, ô Ronquer, me diz uma coisa, Ronquer. Eu sou muito chato, meu. Eu estava vendo ontem um vídeo com um cidadão aí, que foi iniciado a questão de uns 4 meses atrás aí, tá? Sei lá, ou um ano atrás, eu acho, uns 4, 5 meses atrás foi iniciado. E eu vi ele raspando ontem, fazendo uma feitura ontem, da Nigéria. Tava raspando a pessoa e eu olhei aquilo lá. Mas, cara, ele se iniciou fazem 6 meses. Ele já tá raspando aqui. E daí a minha colocação. Será que se eu saio daqui, tá? Eu vou para a Nigéria, eu faço a minha iniciação, tá? Eu tenho condições, eu tenho conhecimento. Tempo hábil. Eu tenho tempo hábil para... Maturidade também. Porque aí nós temos aquelas coisas que nós já falamos, né? Que é o quê? Primeiro, como que você, pai de santo, mãe de santo, como é que você vai conseguir em 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que você vai conseguir? Santo, ajuntó, nome, sobrenome, reza, ofós, saçanha, obrigações, tudo isso. Como é que tu consegue processar essas informações em 2 anos para você aprontar os outros? Bom, aí eu te pergunto para vocês, como é que tu vai para a Nigéria em 1 ano? Olha, tu sendo bonzinho, 1 ano. Eles conseguem em 90 dias, tá? Eric. Ainda fazendo iniciação de 3 dias, não é nem a iniciação tradicional de 17 dias, 21 dias. 4 mais 17, total 21. Então, não é nem a iniciação completa. Na verdade, eles não possuem a liberação, eles fazem por conta. Por quê? Para a liberação, tem todo um processo, tem um reconhecimento, a pessoa precisa recitar os itãs, recitar ali tudo aquilo que envolve uma divindade. Imagina fazer 2, 3... Tem que ter um conhecimento vasto do Eri de Logum, né? Que leva anos. Para quem não sabe o que é o Eri de Logum, é o jogo de búzios, né? De orixá, né? E o método do Eri de Logum da religião tradicional é com Ibô. Então, o que acontece? É um estudo... tem que passar até por testes, de recitar os oriki, recitar o essé, conhecer as caídas e conhecer o zebó para cada caída, né? Então, não é difícil. Então, no mínimo, você tem que conhecer o Eri de Logum, lá. porque você tem que tirar o primeiro Odu de nascimento da pessoa, tem que sacar o Odu de saída da pessoa. Durante o confinamento, é jogado o Eri de Logum praticamente todos os dias, quando não é todos os dias, né? Folhas, cantigas, rituais. Bom, né? Eric, indo para as considerações finais, tá? Reafirmamos então 2 coisas importantes, tá? Tradição é aquilo que eu recebo como informação. Perfeito? Traditio, transmissão. Fundamento é aquilo que está constituído nas práticas da tradição. O que nós temos, a tradição são costumes, falando bem simples, né? Os costumes começam e vão se tornando tradição conforme vão passando de geração em geração. O fundamento é o quê? É tudo aquilo que envolve ali a religião, que é fundamentado, que é ali preservado e que é explicado filosoficamente para que as pessoas entendam uma filosofia bem elaborada
a prática ela está ali fundamentada. Se não houver ali uma frequência entre uma e outra, aí é uma religião totalmente desconexa e totalmente perdida. Fica aquelas coisas que a gente não identifica, inclusive. Uhum. Bom, então assim, Ronquer, alguma palavra final sobre o nosso assunto? Eu acho que o fundamento é a estrutura daquilo que é feito, e aquilo é inalterável. É o fundamento, né? Tradição é aquelas coisas que foram agregadas durante o tempo. Vamos dar um exemplo? Fundamento. Fundamento seria, por exemplo, Bará não come canjica amarela, Bará come milho. Isso é fundamento. Eu não posso trocar isso aqui. Eu gostaria de ir mais longe. Pode. O fundamento é a feitura, como fazer a cabeça, como cortar, como fazer as quartinhas ali. Separar né? em alas. Separar em alas. Isso é que é passado para você, se chama fundamento. Agora, você associar Oxum com Nossa Senhora, isso não é fundamento. Isso aí é tradição, é diferente. Eric, concorda? Não, assim, para a gente conseguir esclarecer. A tradição, por exemplo, todo final de ano possuímos uma tradição de fazer uma limpeza e fazer a marcação. É uma tradição. Perfeito. O fundamento é quando nós entramos dentro do quarto santo para fazer ali um corte, uma prática. Então, colocamos o quê? As folhas do orixá, colocamos a comida do orixá para cortar. Mas só para simplificar, como tu falou que tradição seria limpeza de final de ano, fundamento é o que vai dentro do saco. Tipo assim, ó, eu não posso botar num saco vermelho uma canjica amarela, que é o fundamento. Canjica amarela botar num saco amarelo, que é da Oxum. Se eu inverter, eu estou trocando o fundamento. E nem botar malá pro bará. É isso aí. Tá? Isso aí é o fundamento que está dentro. Exatamente. Mas passar no final do ano, fazer essa limpeza Agora, é uma tradição. Até porque o calendário é diferente. O calendário gregoriano do Yorubá. Exatamente. Sim. Então, meu amigo, minha amiga, ficou bem claro para vocês. Tradição e fundamento. Não caio no conto do fundamento. Não caio no conto da tradição. Caio no conto do orixá. Porque depois de tudo isso que nós ouvimos falar, tá? Que com propriedade o Eric fala e a Ronquer falou, eu ainda vou mais longe para vocês. Tudo isso que foi falado não vai ter sentido se não tiver o orixá, se não tiver o elemento fundamental de tudo, tá? E fica as minhas considerações finais. Fundamento, tradição. Só que muito fundamento sem tradição não vai chegar a lugar nenhum e vice-versa. Hoje nós temos aí muita teoria, muito estudo. Eles são assim uns estudiosos fervorosos. Sem embasamento. Sem embasamento. Aí eles têm a teoria, mas não tem o fundamento e sem a base para poder articular. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado, muito grato pela sua maravilhosa companhia comigo e com ela, Bebê Ronquer, e com ele, Eric Ronque, que Iemanjá, Ogunté, que Iemanjá Bossi, que Iemanjá Bomi, que Oxalá, Obocum, Oxalufã, Oxanguiê, Bonefã, perfeito, que Ronquer, Bibi, Oxundocô, querida mãe, abençoe a todos. O que nós desejamos é que o meu sagrado, o sagrado deles, contribua dando para você muita paz, muito amor. Mas lembrando, a nossa proposta não é contestar o teu sagrado, não é discutir a tua religião. Sabe por quê? Porque sagrado é uma opção individual de cada um. Ele pode ser branco, ele pode ser preto, ele pode ser amarelo. E nós respeitamos
a sua opção religiosa. Só que no fundo, meu irmão, o Deus é um só. Excelente final de semana para você. Receba as bênçãos, receba as graças do nosso sagrado, conduzido por Obatalá. Gratidão, obrigado.